O ICMS sobre os combustíveis foi reduzido e os preços começaram a cair. Vamos acompanhar agora o que os motoristas estão achando dessa mudança. Vamos conversar com a Carolina Abelin, que está aqui em um posto de combustíveis em São Paulo. Carol, muito boa tarde para você. Oi, Michael, boa tarde para você, para todo mundo. Olha, aqui no estado de São Paulo, pelo menos, essa já é a percepção dos motoristas, que os preços estão em queda. Por que aqui no estado de São Paulo? Sabemos que, apesar de ser uma lei federal, essa do teto do ICMS, né, para 17%, 18%, os estados têm que regulamentar, né? A gente tem estado como, por exemplo, o Piauí, que está com um projeto de lei tramitando no Legislativo, né, com os deputados para ver se regulamenta. O Rio de Janeiro, no dia 1º de julho, regulamentou, né, de 32 para 18. O estado de São Paulo, em junho ainda. O estado de São Paulo foi o primeiro a regulamentar essa nova lei do ICMS. E o governo, em junho, fazia uma projeção, o governo estadual fazia uma projeção, né, que o ICMS, a alíquota 15 dias sobre a gasolina aqui de 25%, passando para 18%, teríamos aí uma economia em torno de 48 centavos na bomba. Boa notícia é que a gente percebe mais do que isso. A esse posto aqui que eu tô, por exemplo, que fica na zona sul aqui da capital, estava conversando com os frentistas, eles me disseram, olha, a gasolina chegou a custar aqui R$7,49, agora está em R$6,29, quer dizer, mais de R$1, né? E eu conversei com clientes desse posto, com motoristas que abastecem em outros locais, também em outros pontos da cidade, e eles relatam, de fato, essa percepção de queda nessa faixa aí de R$1. Vamos ouvi-los. Você notou que a gasolina baixou nos últimos tempos? Acha que não? Como que você observa? Sim, com certeza baixou. O meu carro não é gasolina, é diesel, mas eu tenho carro a gasolina também, mas baixou sim. Baixou mais de R$1 aí o litro. Me diz uma coisa, com a mudança na lei do ICMS, o senhor notou alguma diferença no preço do combustível? Com a lei do ICMS? Notei diferença. Reduziu bastante. Deu uma diferença no bolso aí do motorista? Eu pagava R$7 na gasolina, R$7,10, estou pagando R$6 no mesmo posto. E o álcool também reduziu, estava R$4,70, no posto que eu costumo abastecer está R$4 agora. Sim, já deu uma queda e vai cair mais ainda. Eu confio, eu acredito que vai cair mais ainda. Lembro a vocês também que a gente tem estados discutindo isso, né, nessa semana, no final da semana e quinta-feira, 11 estados, mais o Distrito Federal, voltaram a acionar o Supremo, o STF, para suspender os efeitos dessa lei. Isso ainda está tramitando, né, porque a relatora, a ministra Rosa Weber, ela optou pelo que chama de rito abreviado, então que o plenário discuta e decida antes de que o relator possa emitir um parecer em caráter liminar, né? Então esses estados ainda estão pleiteando isso, né? Posto que falam sobre a queda de arrecadação para os estados, e o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, também veio a público aí nas redes sociais falar sobre essa percepção, essa observação de que com a lei já se observa a queda no preço da gasolina. Vamos ouvir o ministro. Estou aqui num posto da Asa Sul de Brasília. Hoje é dia 10 de julho. Olha só, R$5,89. Esse posto estava vendendo combustível a R$7,70 antes. Olha só, R$5,89, R$7,70, economizamos aí R$1,81 de queda. É isso aí, trabalho duro, fiscalização, transparência, os resultados aparecem. Obrigado a todos que ajudaram. Fiquem com Deus. E essa redução do ICMS surtiu efeito, pelo menos por enquanto. Sobre os impactos dessa medida e as possibilidades de melhoria do sistema tributário para o consumidor brasileiro, vamos conversar agora com o advogado André Mendes Moreira, que é doutor em Direito Tributário. Doutor, muito obrigado pela participação especial aqui no JP Domingo. Eu passo uma pergunta para o senhor do seguinte. Na próxima semana, a partir de amanhã, os PROCONs vão começar a atuar de forma mais exigente dos postos de combustíveis para saber se está tendo cartel, se está tendo uma combinação de preços. Isso é muito importante. Agora, a tributação, a gente está tendo uma discussão muito ampla com relação à tributação do ICMS dos combustíveis. Tem a parte federal
e tem a parte estadual. O consumidor não quer saber de quem que é a parte estadual e de quem que é a parte federal, ele quer saber como que vai baixar o preço. Agora, a culpa dessa tributação tão alta é de quem? Olá, Maicon, uma satisfação estar aqui. Eu, inicialmente, quero dizer que a questão tributária brasileira, ela é bastante complexa, na medida em que, por opção feita em 1988, quando da promulgação da Constituição, a organização do país, ela se dá em 3 níveis. Temos o nível municipal, o nível estadual e o nível federal. Isso significa que nós temos, no nível municipal, 5.570 prefeitos, com seus respectivos secretários, 5.570 câmaras de vereadores, o mesmo ocorrendo no nível estadual, com os 26 estados e o Distrito Federal, mais o Plano Federal. É uma organização muito peculiar em termos de federações, porque o mundo tem em torno de 30 federações, mas uma que trata o município tal e qual o estado é apenas a brasileira. Dito isso, a partir desse modelo, se faz necessário financiá-lo, e foi o que a Constituição de 88 fez. Ela previu um imposto muito importante para os estados, que hoje responde por 86% da arrecadação de todos os estados da federação, que é o ICMS. E previu também que 25% desse ICMS será obrigatoriamente repassado pelos estados aos municípios, sendo certo que os estados também têm o dever de manter ações de educação e saúde, tal e qual ocorre em âmbito municipal. Dito isso, e para não me alongar, os estados brasileiros, assim como os municípios, eles têm, desde a promulgação da Constituição, tido muitas dificuldades para conseguir sustentar toda essa estrutura que foi criada na Constituição de 88, especialmente porque há uma série de obrigações. Essa redução do ICMS, ela é uma redução emergencial, é uma redução que, na minha opinião pessoal, é necessária. Nós temos uma crise global, temos vizinhos latino-americanos, como o Equador, que atravessa um estado de exceção por conta de preço de combustíveis. Então, ela me parece necessária nesse atual momento. Agora, o que vai ser em 2023? Ainda não está muito claro, Apesar da lei ter sido aprovada no Senado Federal, como você bem disse no início, há questionamentos de diversos estados no Supremo Tribunal Federal contrários a essa lei, o que é também reflexo de algo que me parece importante discutir, porque essa lei foi aprovada na Câmara dos Deputados, que é onde estão os 513 representantes do povo brasileiro, mas também foi aprovada no Senado Federal, onde estão os 81 representantes dos estados. Então é curioso que uma lei que tenha sido aprovada pelos representantes dos estados, e houve pouquíssimos votos contrários, esteja sendo questionada no Supremo Tribunal Federal pelos próprios estados. Isso, a meu ver, mostra que talvez o Senado Federal, que segue o modelo norte-americano no Brasil, ele não esteja hoje refletindo exatamente o que cada estado pensa. Talvez um modelo como o alemão, onde o senador é eleito junto com o governador de estado, e onde o governador de estado e o senador estão sempre em interlocução e sempre alinhados, seja um modelo que efetivamente torne o Senado a casa dos estados. Porque isso hoje, obviamente, a Lei Complementar 194 prova que não está acontecendo. Quase metade dos estados da federação questionam no Supremo uma lei que foi aprovada pela Casa dos Estados. Doutor, quem vai fazer a pergunta agora é o Miguel Daúde. Aí eu queria também que o senhor fizesse uma breve resposta, por gentileza. Ok. Doutor André, boa tarde. O senhor coloca como o Senado sendo a casa dos estados, o que a gente está vendo nessa decisão é exatamente nenhum senador, nenhum parlamentar, querer colocar o seu rosto e dizer não
a a redução desse benefício. A gente sabe que os municípios vão ser prejudicados, os estados também serão prejudicados. Como é que se resolve isso? É legal? O que eles estão recorrendo é dizendo, olha, é inconstitucional essa decisão porque os estados não podem perder recursos e os municípios consequentemente. O senhor vê ilegalidade constitucional nessa decisão? Bom, a pergunta é muito boa, até porque o Senado precisa apreciar alguns vetos da Lei Complementar 194. Da forma como ela foi sancionada pelo governo federal, existe uma compensação até o fim deste ano. Ou seja, para as perdas até o fim deste ano, haverá uma compensação da União. Mas há alguns dispositivos da Lei Complementar 194 que foram vetados pelo presidente da República que alargam essa compensação e dizem que essa compensação da União ela ocorrerá não apenas até o final do ano, ela ocorrerá de forma perene, de forma permanente. E é uma compensação que é basicamente redução da dívida do Estado com a União. Então, me parece, para responder objetivamente a sua pergunta, que se o Senado Federal derrubar o veto do presidente da República aos dispositivos da Lei Complementar 194, que prevêem, tal como aprovado originariamente no Senado, que efetivamente a compensação ocorrerá e ela não se limitará a dezembro de 2022, eu acredito que nós teremos um ganho de longo prazo para o consumidor, que é a pergunta inicial do Maicon. Mas, se não houver a derrubada desses vetos, parece-me que essa redução, com certeza, ocorre até o fim do ano, né, e ano que vem, obviamente, os estados vão ter que voltar para a planilha de cálculos e verificar, né, de onde tirar os recursos para fazer face às suas obrigações. Tá certo. Conversamos com o advogado André Mendes Moreira, que é doutor em Direito Tributário. Doutor, muito obrigado pela participação aqui no JP Domingo. Eu que agradeço. Boa tarde a você e aos seus telespectadores.